Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações acerca da saúde e do bem-estar. Lembrando que o SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. A SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com síndromes raras. Hoje no SOS Convida nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Roberta Reis. Ela é médica reumatologista e hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta, é um prazer enorme te receber aqui no programa. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui com vocês para poder esclarecer um pouquinho sobre as doenças reumatológicas. Isso, então vamos para a nossa primeira pergunta. O que são, doutora Roberta, vamos esclarecer para quem está nos assistindo, doenças autoimunes? Então, Patrícia, as doenças autoimunes, elas acontecem por um descontrole mesmo no sistema da autoimunidade. Então, o sistema de defesa, que nos protege contra os vírus, contra as bactérias, eles passam por uma desordem e essa desordem faz com que esse sistema autoimune entenda que algumas partes do corpo não são nossas. É uma coisa que a gente chama de não self. Então, o organismo começa a tentar destruir essas estruturas, sejam articulações, músculos, órgãos, como se ele estivesse tentando destruir um corpo estranho mesmo. Ele não reconhece como sendo dele. Exato. Ele passa por esse descontrole e ele começa a entender que aquela parte não é do organismo mais. Aí ele começa a atacar. Atacar. E como que o nosso organismo ataca, como que ele destrói qualquer coisa, inflamando. Então vem a dor, vem o edema. E doutora Roberta, geralmente essas doenças autoimunes, elas dão alguns sinais? Sim, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença autoimune, os exames laboratoriais eles ajudam, mas como todo exame, não é diagnóstico. Então, sinais como febre, fraqueza muscular, artrite, algumas lesões de pele, todos são sinais de que algo diferente está acontecendo e precisa ser investigado. E existem mais de 50 tipos de doenças autoimunes. Em sua área de atuação, que é a reumatologia, quais são as mais comuns, assim, as mais conhecidas? Se você poderia citar para nós. Claro, as mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, são o lúpus e a artrite reumatoide, mas existem aquelas também menos conhecidas, como a síndrome de Sjögren, as espondiloartrites e as não autoimunes, fibromialgia, gota, osteoporose. Todas essas doenças fazem parte da reumatologia. Da reumatologia. Da sua especialidade. Exato. E doenças autoimunes, elas são transmissíveis ou elas são hereditárias? Ou nenhum dos dois? Não, elas não são transmissíveis, mas existe sim o componente hereditário. Então, o paciente que tem uma doença autoimune, ele pode ter o contato físico, pode ter o contato sexual, que não haverá transmissão dessa autoimunidade, mas a gente sabe que existe o fator hereditário. Não conhecemos grande parte desse fator hereditário, dessa hereditariedade que desencadearia a doença, mas a gente sabe que esse componente existe. Por exemplo, uma pessoa com reumatismo. Reumatismo nós podemos classificá-lo como uma doença autoimune ou não? Então, Patrícia, essa é uma excelente pergunta, porque esse termo reumatismo, ele ficou muito popular. A maioria das pessoas conhecem as doenças reumatológicas como reumatismo, mas na verdade não existe uma doença com esse nome. Existem essas várias doenças reumatológicas, como as que eu citei, mas que os pacientes conhecem nesse grande grupo do reumatismo. Então, se a gente considerar que o reumatismo ele existe, o lúpus é um tipo de reumatismo, a artrite reumatoide é um outro tipo de reumatismo e sim, se enquadram dentro das doenças autoimunes, mas tem o reumatismo não autoimune, como eu falei, a fibromialgia, a gota, a osteoporose. Entendi. Realmente, eu nem imaginava isso. É muito interessante. E essas doenças, elas podem ser desencadeadas por fatores emocionais? Sim, isso é um aspecto importantíssimo. O fator emocional, seja ele a ansiedade, o estresse, a depressão, o pânico, eles são sim o que a gente chama de gatilho. Então, eles são fatores que podem predispor o desenvolvimento da doença. Não são eles os responsáveis por gerar a doença, mas eles podem sim fazer com que um paciente que já está em remissão, em controle da doença, volte a entrar em crise. Entrar em crise. E
essas doenças, né, autoimunes, elas têm cura ou a pessoa tem que conviver com ela o resto da vida controlando? Exato. A grande maioria não tem cura, lembrando que as doenças autoimunes elas estão presentes na reumatologia, mas também em outras especialidades, na endócrino, na neuro, na gastro, e a grande maioria não tem cura, mas a grande parte delas possui possui tratamentos muito bons que permitem ao paciente remissão da doença, que é esse controle com uma boa qualidade de vida. Então, isso é uma notícia muito boa. Sim, muito boa. Porque eu falo que o paciente ele sempre olha pelo lado ruim, né? Eu tenho uma doença que não tem cura, ok, mas a hipertensão não tem, o diabetes não tem, e a gente sabe que tomando a medicação, fazendo o tratamento adequado, é possível manter uma excelente qualidade de vida. A pessoa vive muito bem. Sim. Muito bem, né? E existe algum medicamento que é utilizado para todos os tipos de doenças autoimunes, por exemplo, imunossupressores? Todas as pessoas que têm uma doença autoimune, ela tem que tomar imunossupressor? Na grande parte das vezes, quando a doença está em atividade, sim. Existem vários imunossupressores, né? Cada um, obviamente, direcionado para uma patologia, e na fase da crise é necessário o imunossupressor. Quando o paciente entra em remissão, a gente avalia a possibilidade de diminuir a dose, de às vezes trocar por um imunossupressor menos potente, isso é possível. Mas a medicação ela vai ter que tomar sempre? Sim. Não é possível tirar completamente, na totalidade? Alguns poucos pacientes conseguem ficar sem a medicação, mas o que a gente observa é que mesmo que o paciente passe um longo tempo em remissão, mesmo sem usar a medicação, em algum momento a doença pode reativar e ser necessário novamente iniciar o tratamento. É porque, pelo que você explicou, o meu corpo não reconhece algum órgão ou alguma coisa. Então, o imunossupressor vai abaixar a minha imunidade. Isso. Se eu estiver com a minha imunidade alta e disparar algum gatilho, eu posso entrar em crise. Então, por isso que é importante tomar o imunossupressor. Entendi direitinho? É exatamente isso. E você pode falar um pouquinho sobre o exame FAM? Ah, sim. O que é esse FAM? Diariamente no consultório eu recebo muitos pacientes encaminhados até por outras especialidades porque fizeram um FAM e o FAM veio reagente. E aí? E aí o paciente joga no Google. E o que vem no Google é que o FAM está relacionado a lúpus, está relacionado a artrite, o paciente já chega estressado com essa informação. Então, essa pergunta ela é muito importante porque, como eu falei, exame de laboratório não é diagnóstico, ele é um complemento. O FAM é um exame importante, existem tipos específicos de padrões de FAM, de titulação de FAM, alguns realmente mais relacionados a algumas doenças e outros inespecíficos. 30% da nossa população brasileira tem esse FAM e nunca vai desenvolver doença autoimune. Mas quando ele aparece, a gente precisa sim fazer uma investigação mais detalhada, exames mais específicos, para poder ver se esse FAM está realmente correlacionado a alguma doença autoimune ou não. É como se o FAM fosse uma luzinha amarela que pisca para chamar a atenção do médico, falando, olha, veja se tem alguma alteração que possa estar relacionada a essa presença do FAM. Se não tiver nada relacionado, tá tudo bem com a pessoa e pronto, ou é preciso fazer algum controle, repetir o exame? Se o paciente tem um FAM, padrão inespecífico, um título baixo, sem sintoma nenhum, o que eu recomendo é volte ao reumatologista se tiver sintoma. Não adianta ficar repetindo o FAM, porque o FAM é um marcador que está dentro da célula. Então, toda vez que ele fizer o exame, vai ter a mesma coisa. Tanto que eu falo, ó, se for fazer alguma investigação com outro colega, o colega pediu o FAM, fala, ó, já fiz, já sei que é positivo, já passei com o reumatologista e vou reavaliar com ele caso algum sintoma diferente aconteça. Doutora Roberta, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gestação, sobre a gravidez. Nós falamos sobre as doenças autoimunes e a pessoa que tem a doença autoimune, ela pode engravidar e como que fica o uso da medicação, principalmente do imunossupressor nessa mulher, nessa gestante?
Outra pergunta muito pertinente, Patrícia, porque quando a mulher jovem tem o diagnóstico de uma doença autoimune reumatológica, a primeira coisa que ela pensa, nossa, às vezes não casei, eu não quero ser mãe agora, será que isso vai afetar esse desejo de ser mãe? O que a gente fala é, a fertilidade da mulher nas doenças reumatológicas autoimunes é uma fertilidade normal, então a mulher não é menos fértil por ter uma doença autoimune reumatológica, mas algumas medicações, alguns imunossupressores podem sim afetar a gestação. Então, o paciente ele pode engravidar desde que em consenso com seu médico para procurar o melhor momento para que isso aconteça. Qual é o melhor momento? Aquele momento em que o paciente está pelo menos 6 meses com a doença em remissão, que está com o uso diminuído de imunossupressor. E aí, já entrando na pergunta do uso do imunossupressor, alguns imunossupressores não podem de maneira alguma serem usados durante a gestação, porque realmente são tóxicos para o bebê. Trazem má formação, induzem o aborto, o parto prematuro, então não podem de maneira alguma. Alguns imunossupressores são tolerados no caso em que às vezes a pessoa engravida sem ter ainda a remissão da doença e não pode ficar sem o uso da medicação. Por isso é tão importante que o paciente mantenha mais do que nunca o acompanhamento regular com seu médico. E você disse, doutora Roberta, que a pessoa tem que fazer uma programação para engravidar. E esse acompanhamento, aí o acompanhamento é com o médico reumatologista e com o obstetra dela. Exatamente, com os dois. Precisa ser com os dois. É um acompanhamento conjunto. Se for uma gravidez de risco, né, o lúpus, por exemplo, a paciente quando engravida, mesmo em remissão, a gente sabe que é uma gravidez de risco, mesmo com toda essa programação. Então, o ideal é que o obstetra também esteja acostumado com esse tipo de acompanhamento de gravidez de alto risco. E algumas doenças como artrite reumatoide, por exemplo, a gente sabe que é o contrário. A gente sabe que quando o paciente engravida, dentro dessa programação que conversamos, tende a ser uma gravidez relativamente tranquila do ponto de vista reumatológico e que o paciente tende a entrar em atividade novamente da doença no pós-parto. Entendi. Isso é muito importante esclarecer. Sim. Senão a pessoa fica repetindo aquilo, se martirizando, imaginando um monte de coisa que não existe. Né? E para nós encerrarmos, né, o nosso SOS Convida de hoje, a maioria das pessoas podem ficar apavoradas, que isso é muito comum, ao ser diagnosticado com alguma doença autoimune. Nós falamos sobre isso. E eu gostaria que você deixasse um recado, doutora Roberta, para essas pessoas. Então, eu vou querer me dirigir principalmente aos jovens, porque ao contrário do que a maioria pensa, que o reumatismo é do idoso, as doenças autoimunes reumatológicas são basicamente dos jovens, mulher entre 20 e 40 anos. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença autoimune, tampouco jovem, né, que não imagina que vai ter nada. Então, quero me dirigir para você, que é jovem, que teve um diagnóstico recente de doença autoimune ou está em tratamento de uma, que siga as recomendações do seu médico, faça o acompanhamento médico, use a medicação que tem que tomar regularmente, seja feliz, procure atividade física, artes que lhe tragam prazer, que lhe deem bem-estar, porque é possível a remissão, é possível a qualidade de vida e é possível continuar sendo feliz apesar do diagnóstico. Viver muito bem. Exato. Doutora Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença, brilhantou o nosso programa de hoje. Imagino, foi uma honra, um prazer. E eu espero de todo o coração te receber mais vezes. Estarei de volta, se Deus quiser. Então tá bom. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado, um abraço para você e até o próximo programa.